O vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Eu trouxe para você uma aluna, uma médica da Bahia, que traz um quadro clínico bem interessante para eu avaliar. Ela faz parte de uma mentoria onde eu oriento profissionais da saúde de acordo com a medicina chinesa para diagnosticar e orientar melhor, de forma mais precisa, os seus pacientes. E ela trouxe um quadro clínico de uma insônia bem grave. Vou mostrar a foto da língua, vou mostrar o passo a passo do diagnóstico, como foi feito. A Márcia trabalha com clínica geral, atende enfermidades crônicas, alterações físicas, mentais, emocionais. É uma satisfação atendê-la, orientá-la da melhor forma possível. Você vai ver aqui um diagnóstico passo a passo, como é feito de acordo com a medicina tradicional chinesa. Então vamos organizar aqui de tudo que você atende até hoje, de tudo que você trabalha hoje em dia em relação às enfermidades, à cronicidade, ao tipo de paciente. Vamos pensar qual a sua maior dificuldade em relação à causa, porque a medicina chinesa tem um dos tópicos de melhor ação ela encontra a causa de qualquer desarmonia, de qualquer doença, entidade nosológica mesmo. Então, qual a sua dificuldade em relação à causa de que enfermidade, que tipo de paciente? Aí a gente vai sintetizar essa causa e aí eu te passo a orientação. Olha, Márcia, você é médica, você tem uma especialidade específica, sim, ou você trabalha com várias áreas? Era ginecologia, agora virou tudo. Tá, Voltei para ser clínica. Tá, ginecologia, só que agora você atende pacientes com... A sua cidade é... Serrinha. Teofilândia e Serrinha. Então, Serrinha, que é uma clínica geral, né? Você trabalha com pacientes de vários tipos de queixa. Sistema nervoso, emocional, físico, articular. Polimedicados. Tá, com diversos medicamentos. Então, acho que é muito interessante que a tua experiência clínica, né, com mulheres, e agora com essa abertura de leque para várias enfermidades, mas com tudo que você já vem fazendo, que não é só a medicina chinesa, né? Eu acho que é um campo bem abrangente para a gente identificar aí, porque você tem um material humano muito rico, né? Acho que a dificuldade ainda é trabalhar esse campo energético dele, né? Tá. Porque assim, como são pacientes que estão acostumados com alopatia, você fazer Qigong, você fazer mudança de dieta, eles são muito resistentes. Então, assim, e não estão acostumados a médico falando isso, né? Estão acostumados com médicos que medicam só. Interessante. Então, quando você puxa para esse lado, interessante. então, assim, quando esse puxa para esse lado, é como se assim, não, eu não quero isso, eu quero um remédio que faça minha dor, eu só quero um remédio que faça tal coisa. Entendeu? Hoje mesmo eu estava falando isso deles, esse retorno do paciente. Não. Ele busca o remédio. É uma resistência. Tipo assim, eles aceitam. Hoje eu atendi uma paciente, ela tem insônia. E toma remédio para dormir há anos. Eu falei, ela quer passar um magnésio, já que ela era hipertensa, que o magnésio ia ajudar também ela a dormir. Mas eu vou usar isso pro resto da vida? Eu falei, nossa, ela já está usando o remédio para dormir. Eu vou tirar isso daqui, eu vou substituir então. Então você vê que assim, o remédio alopático, eles consideram como uma coisa normal. E eles também não estão acostumados, acho que é uma cultura também, né, Márcia? Uma cultura que na China o paciente participa da melhora dele, ele tem um processo ativo, ele acorda mais cedo, ele come diferente, ele faz a respiração em casa. Então a cultura chinesa já formou um paciente que ativamente ele já vai procurar a terapia, né, o médico ou o terapeuta, sabendo que parte ele vai ter que fazer. E aqui tem uma postura passiva do paciente, né? Insônia é um tema excelente, porque hoje acho difícil quem não tenha insônia. Assim, de 20 pacientes, eu acho que 16 têm insônia, infelizmente. Uma média, assim, numa amostra, né? Porque para a medicina chinesa, insônia é qualquer sono leve, acordar um pouquinho mesmo que volte a dormir, acordar 1, 2 ou 10, ou ficar sem dormir, e dormir muito pouco. Então, são casos de A a Z de insônia, mas todos são insônia, porque dormir bem é deitar à noite e acordar de manhã. Isso. Eu assisti seus vídeos de insônia, e eu lembro que você comenta essa coisa da deficiência do rim, de acordar de noite para urinar, e eles consideram normal. Não, porque eu tomo remédio de pressão, eu tenho que levantar mesmo. Vamos pegar essa que já tem a língua dela? Vamos. Então vamos lá. Aí, assim, o mais importante para a sua anamnese, para que você
Separe um dia para seguir a ordem bonitinha da anamnese da medicina chinesa. É assim, primeiro o histórico da queixa principal. Então, vamos colocar o nome dessa paciente de Ana. Ana, de tudo que você sente, seja qualquer enfermidade, seja uma queixa física, emocional ou mental, o que está pior? De tudo o que está pior. Então, aqui muitos profissionais erram, por quê? Pela ânsia de ajudar o paciente começa a fazer poliqueixas, né? Aí ele fala da insônia, da dor de cabeça, da falta de apetite sexual, aí você perde o momento atual, como estão os canais. Isso. Porque, assim, de tudo que ele sente, eu tenho que pegar o primeiro que está pior. Aí você sabe o que está pior nessa paciente que a gente colocou o nome de Ana aí, que tem a língua? Ela veio para mim, ela não era minha paciente, ela veio para mim para mostrar uns exames que outro ginecologista pediu, e por causa do coronavírus ela está com receio de ir até a cidade, dessa médica, e para eu continuar a prescrição do remédio que ela toma. Aí foi que eu perguntei, você toma esse remédio por quê? Ela, porque tem ansiedade e tem insônia. E qual é a queixa principal dela? Você sabe se é a ansiedade ou é a enfermidade? Era insônia. O que ela mais queria, na verdade, não era que eu olhasse os exames dela, ela queria o remédio por causa da insônia. Que ela precisava dormir. Então ela precisa dormir. Aí agora, segundo passo, histórico da queixa principal. Porque aí quando a gente fizer o histórico, você vai ver que a gente começa a ver outras questões que estão dentro daquele histórico. Aí depois a gente vai para os pilares do interrogatório, que é do frio até a língua. E quando começou a insônia dela, você sabe? Desde a infância. E tinha muito medo, muito pesadelos. Ela tem quantos anos? Tem 28. 28, nossa, muito nova. E tem insônia desde da infância. Então, primeiro, queixa principal. Segundo, quando. E ela associa algum fato, que é a terceira pergunta, ao início da insônia, lá atrás? Ela disse que sempre teve esse sono turbulento. De pequenininha, de criança? De pequenininha, que quando conseguia dormir bem, ela acordava com terror noturno. Terror noturno. Isso. Então, na verdade, o histórico e os pilares, eles são o ponto-chave do diagnóstico. Só que existe algumas perguntas que antecedem esse momento, né? Que é pai e mãe são vivos, o histórico das enfermidades. Então, a gente vai colocar, antes de iniciar o histórico da queixa familiar, da queixa principal, antes de iniciar o histórico da queixa principal, vamos ver histórico de enfermidades dela, se você sabe, e o histórico familiar. São 2 pontos importantes para se iniciar. De histórico dela, ela tinha amigdalite e diarreia muito na infância. Teve um problema no couro cabeludo, que acho que foi amíase, aos 10 anos de idade. Tem alergia anti-inflamatório. Alergia anti-inflamatório. Isso. Na terapia neural, a gente questiona a parte de dente, né? Então, ela fez canal em um dente, tem alguns dentes incomodando, extraiu o canino. Aí o rim, né? Pra gente é fígado e vesícula. Tá, extração dentária. Parto e uma cesariana. Uma cesariana. Teve aborto? Não, só cesariana. Sem engravidou adolescente. Ela não teve aborto espontâneo nem provocado? Não. Ela tem um filho? Uma filha, Uma filha. Anos. E os pais dela são vivos? A mãe, sim, o pai faleceu. Teve problema de próstata. De próstata. Câncer? Próstata. Algum problema na próstata. Ah, tá. Não sabe se foi câncer, não, né? Sabe, Tá. Então o pai faleceu e a mãe tem quantos anos? A mãe não sei. Eu sei que tá viva. Mas tá viva. Então, assim, aí só para depois você dar uma olhadinha, porque como ela tem uns sintomas de infância, era bom saber a qualidade da essência. Então, saber a qualidade da essência da mãe, porque a mãe pode ser depressiva demais, pode ser fraca. Ela está viva, mas muito fraca. Então, ela herdou uma deficiência. Ela comentou isso da mãe, eu questionei isso. Ela falou assim, que ela vive mal com o marido. Está sem vida conjugal há 1 ano e meio. A sua paciente ou a mãe? A paciente. A paciente, tá. E a mãe, aí a mãe fica, ela não fala com o marido dela, né, no caso com o genro, mas fica pedindo que ela não separe e que ele traz comida para casa, ela tem que cuidar dele bem, né, e que ela
teve um filho, um irmão dela, no caso, que teve um surto psicótico, né? Olha o histórico familiar, né? Exato. Aí eu comentei com ela. Ela acha agora, né, com uma psicóloga, que ela teve depressão pós-parto. E aí eu estava questionando com ela, será que sua mãe não está precisando de ter um homem dentro de casa e seu marido representa esse papel? Né? Porque o irmão, que seria o homem, tem distúrbio psiquiátrico. Né? Será que ela não está vendo no seu marido uma figura para dar segurança à família, porque vivem tudo na mesma casa? Uhum. E a questão que mais forte que me passa aí é uma mãe fraca. E aí, para a gente determinar essa fragilidade, a gente observa a fragilidade em vários aspectos. No aspecto emocional, olha só, tem que ter autoestima boa, se defenda. Isso é uma... Quantas mulheres aí se separam com os problemas muito menos sérios que o dela e são fortes? Sim. Então, assim, independente de valorizar ou não a separação, mas alguém que é passiva demais. Então, essa mãe deve ter algum outros problemas. A filha seja passiva. Que passa passividade para a filha, porque a filha dela, pela cor que você me mostrou da pele, ela está sem sangue, ela está com a circulação baixa. Então, numa mãe, se você investigar um pouquinho melhor, ela deve ter outros sintomas de deficiência de rim, porque a sua paciente teve diarreia na infância, é deficiência de rim, que diarreia é uma coisa assim grave quando é na infância, porque quem cuida desse processo é o baço, com a digestão, mas quando o baço é afetado, depois ele pega um rim. Então, diarreia na criança é uma deficiência de rim. E criança com deficiência de rim, em geral, a gente pensa herdou da mãe. E aí, dente é a extensão do osso, que é também rim. Isso. Né? Então, ela tem alteração de dente, couro cabeludo, e alergia, que chama de... Aqui a gente vê uma imunidade baixa, amidalite e diarreia. Então, assim, vários sintomas de rim e agora ela tem insônia. E a insônia dela, a gente tem que identificar o tipo de insônia para poder entender essa progressão das perguntas, como que ela acorda, se ela demora a dormir ou se ela acorda durante a noite. Eu questionei isso, ela disse que deita geralmente em torno de 21 horas, toma um remédio, né? Deita, dorme. Aí depois acorda, chega a urinar 2, 3 vezes na noite, né? 3 Mas vezes logo à noite? volta a dormir. Isso. Nossa, E eu questionei se ela lembrava o horário que ela acordava para tentar relacionar com algum órgão, mas ela disse que levanta no escuro já para não ter dificuldade de dormir de novo, não chega a olhar. E me diz uma coisa, ela tem novíssima, 28 anos. Ela trabalha com o quê? Ela fez serviço social e não trabalha. Vive às custas do marido. Você não trabalha... Se ela trabalhar, se ela tivesse uma vida própria, aí ela já tinha separado desse marido há muito tempo. A primeira coisa que ela tem que fazer é se fortalecer e trabalhar, né? Porque quem não trabalha fica refém do outro, né? Pelo amor de Deus, hoje em dia ninguém consegue mais viver sem trabalhar. Não sei, é uma pessoa inválida que precisa de assistência, mas se ela tá sem circulação e tá fraca, tá sem coragem, sem decisão, porque dessa face opaca e com um monte de sintoma de rim, ela precisava fazer um tratamento com você semanal, para você cada semana ir fortalecendo o rim dela e jogando ela aí para a vida de uma forma com autoestima melhor, de uma forma mais decisiva. Mas vamos ver primeiro aqui. Ela só dorme com o remédio? Ela disse que depois que o médico passou, ela não parou para tentar. Há quantos anos? Ela precisa dormir. Acho que ela precisa dormir para se ver livre do marido, eu acho. O que eu entendi foi isso. Não, eu vou te falar o que ela tem. Ela 5 anos com remédio? Sim. Mas se ela precisa... É a última caixa que você vai tomar. Se o remédio resolvesse, ela não precisava de você. Se ela está indo aí, é porque o remédio ainda não está resolvendo, né? Além de fazer mal com o tempo, o remédio não está resolvendo, porque mesmo com o remédio ela está acordando, não é isso? Mesmo com o remédio está acordando. Ela toma, dorme, depois ela acorda. Então, a primeira questão, quando ela for mostrar a língua, vou mostrar aqui a língua da paciente. Então, eu vou deixar a língua dela para ver a coloração. Coloração, tamanho, esse revestimento da língua. E uma questão para a próxima consulta é você pedir para ela relaxar a língua quando mostrar. Porque a língua dela está um pouquinho contraída. Quando ela mostrar, ela relaxa, para a gente saber o estado do baço. Porque é uma língua inchada, mas está um pouquinho contraída. O que mais me chama a atenção nela é uma língua violácea, com um aumento da língua. Então, ela tem estagnação do fígado, com deficiência do baço, que gerou uma deficiência do rim
que afetou o coração, que é um caminho muito comum hoje. Muito, muito. Poderia citar aqui 100 pacientes que começaram no fígado, afetaram o baço, geraram deficiência do rim, agora não controla o coração. Aqui eu posso ter já pacientes aqui com 15 doenças, com essas duas síndromes de base. Estagnação do fígado afetando o baço, depois desarmonia do coração e rim, em consequência dessa primeira síndrome. Tá bom? Então, o que aconteceu com ela que eu observo e você vai me dizer que você conhece um pouco melhor? Muito silêncio. Isso, eu questionei isso também. Muito quieta. A mãe decide, depois o marido decide, todo mundo decide por ela, que uma pessoa que tem uma cor dessa, uma língua dessa cor, é uma pessoa quieta. Então, assim, são pessoas muito contidas, no caso da sua paciente, gerou uma passividade, mas é muito comum que gere primeiro uma aceleração, porque a estagnação do fígado gera calor, gera aceleração interna, e isso acelera a mente, então são pessoas, assim, aparentemente muito dinâmicas, mas são hiper aceleradas, e com isso elas estão ressecando o interior. Agora, a sua paciente, acho que ela ficou passiva porque tem medo junto. Tem medo, porque ela já herdou uma deficiência do rim, então as pessoas quietas, quando tem deficiência do rim, não fica uma pessoa superativa, não, porque ela tem medo que a ação deixe ela sozinha. Ela tem medo que a atitude faça o outro ir embora. Então, são pessoas que precisam de uma orientação com mais delicadeza, com mais suavidade, com mais coração, para acessar, porque são pessoas mais carentes. Aí a quinta pergunta é a natureza da insônia. Seria assim, quando você acorda, qual a sensação que você tem? Ela sabe, ela acorda com medo, ela acorda agitada, ela acorda... Não questionei, realmente não. Sexta pergunta é o que piora ou o que melhora a insônia? Se tem algo que você identifique. Quando eu estou mais calma, quando eu estou mais tranquila, ou então não, é igual sempre. Você também não sabe dessa pergunta, né? Não questionei. E a última é sintomas que acompanham a insônia. Aí vem o medo, a nictúria, outros sintomas que ela tem. Suor frio? Sim. Ela diz que às vezes não transpira, não só durante o sono, mas às vezes acorda suada. Durante a noite, sudorese. Eu questionei o horário, mas ela não soube identificar o horário. Ela tem apatia? Você não achou ela com um estado meio depressivo, não? Parece como se eu tivesse aceitado já tudo. Ela quer separar, tanto que já se separou fisicamente do marido, né? Mas quer que ele vá embora, ele não quer que saia. E aí eu estou sentindo assim, processo impotente. Assim, não tem o que fazer. Então, Márcia, agora vamos aqui. Frio, calor. Ela sente mais frio ou mais calor? Mas ela estava com a roupa meio leve. Era um vestido, tinha um casaquinho, mas não era de frio, não. Era tipo uma blusinha. E você tocou nela? Sobreposto. Não, estava normal. Tocou na mão? Só no braço, sim. Só no braço. Tava com o braço frio? Não, ela estava aquecida. Tá. Não, então, porque assim, o ambiente estava meio frio realmente, né? O frio e o calor, você vai fazer assim, ó, de tudo que você prefere, o verão ou o inverno, para te clarear. Você se sente melhor no frio ou no calor? Aí você vai pegar assim, o clima que está aí. Essa noite, por exemplo, você dorme de cobertor e de meia, você tem que estender o leque de perguntas, porque frio e calor, nenhum médico nunca perguntou, então não é uma pergunta que as pessoas estão acostumadas. Então, você tem que estender a... E nem eu de fazer também. Nem você de fazer. Então, assim, para eu identificar, eu vejo a língua, e se eu acho a língua pálida, eu toco na mão, depois eu vou lá e toco na perna. Mas aí você vai perguntar também os desejos dela. Você gosta do verão? Eu odeio o verão. São pessoas mais quentes. Me sinto muito bem no verão. São pessoas mais frias. Então, você tem que saber como que está essa relação dela com frio e com calor, que isso vai te ajudar muito, porque você vai ver que uma pessoa quente tende a ter mais sede, mais fome, mais desejo, mais agitada, mais sexo, mais tudo. Uma pessoa fria, menos tudo. Então, quando você identifica bem, bota uma lupa de aumento aí no frio e no calor, já abre um leque para as seguintes, para você ganhar um tempo de feedback de como é que o paciente está, entendeu? Então, afunda um pouquinho mais no interrogatório de frio e calor. Em relação à sede, ela melhorou. Que ela bebe muita água por orientação médica, mas que ela não sente muita sede. Mas ela mesmo referiu que em alguns momentos ela tem uma sede e bebe volumes intensos de água.
do nada, dá uma sede terrível e bebe água. Sim, e fome, pouca, né? Pouca, é. Ela é Fome. magrinha. E ela tem diarreia ainda? Não, mas ela diz que nunca teve fome desde criança. Diarreia Tá. mais não. Mas é fome, Diarreia não, mas tem micção noturna. a falta, e a falta de apetite desde criança. Ah, falta de apetite desde criança? E a filha também. Pô, então é uma deficiência desde pequena. Isso. Por isso que ela Bem tá da essência. opaca. É. Nossa, é deficiência do rim mesmo. Evacuação, micção, agora sono. Ela tem sonolência durante o dia? Eu não perguntei, sinceramente. Não, Tá, depois esqueci. você vê. E o humor dela, ela tem ansiedade e apatia, né? É, exato, é. Ansiedade e apatia. Pulso, você sabe a velocidade? Estava 72, por exemplo, uma coisa assim. Mas às 70. vezes também pela primeira consulta, né? Ela não me conhecia. E ele chega lá perguntando de dente, vai Tá. mostrar um exame e a pessoa pergunta sobre tudo da vida dela, não está acostumada com isso. Vamos devagar, a gente vai aprofundar. E a língua eu já tenho. Então, assim, eu vejo aqui uma pessoa, assim, a frequência do pulso, você vai ver as próximas por minuto. Sempre você vai Sim. pegar o pulso e conta por minuto, não vê ciclo respiratório, não. Sempre conta a frequência cardíaca. Ela me passa aqui uma estagnação do fígado, que gerou a deficiência do baço, que gerou uma deficiência de sangue. Aí aqui faltou a função ginecológica, ciclo menstrual dela, como é que tá? Antes disso, deixa eu comentar uma coisa que você falou isso aí, que o parto da mãe dela foi aos 36 anos. Então, assim, ela não foi bem quista, porque ela se achava já velha, né, para estar grávida. E ela comentou assim, que a gravidez em si não foi ruim, mas que a mãe comenta que ela ficou muito magra na gravidez dela. A mãe, quando estava grávida dela, da paciente, ficou muito magra na gravidez, embora a gestação tenha sido boa, o parto tenha sido natural, mas ela comenta que ela brigava muito com o marido, né? Então ela teve uma gestação ruim. Ó, a Sim. deficiência do rim é muito importante. A deficiência do rim é uma deficiência do céu anterior. Uhum. Tem Shan Chen Ho Chen, é o céu depois que corta o cordão e antes de cortar o cordão. Na barriga da mãe, no útero ali, durante toda a gestação, ela estava recebendo a essência ancestral pelo cordão umbilical. Então, o estado emocional da mãe, a alimentação, toda a linhagem anterior à mãe, todo esse conjunto de informações é que vão dar uma essência do rim forte. Uma mãe que está triste, se alimenta mal, se acha velha para ter um filho, isso leva a uma deficiência, a uma essência ruim, porque pelo cordão, se eu estou grávida e triste, meu sangue não circula igual. Se eu estou tensa, o sangue que vai para o cordão não é o mesmo. Se eu não como bem, porque aí a tensão, em geral, a pessoa estagnada, são essas pessoas que não se dão bem com as próprias emoções, elas não têm o apetite normal, porque o fígado controla a digestão. Então, esse conjunto de informações aí dão uma deficiência de rim na infância. Eu acho que eu errei na ordem. Não foi a estagnação do fígado que gerou a deficiência do baço. Foi a deficiência do rim que deixou vulnerável o fígado para se estagnar. Uma pessoa com medo é uma pessoa mais contida. A pessoa com... Olha só a diferença da ordem. Porque, assim, saber a origem de tudo é saber a raiz do quadro clínico e saber a raiz da cura, do tratamento. Porque se a gente não for em cima do rim, ela não vai ter o resultado que poderia, porque sempre chama bem bial, né? É a manifestação e a causa. A causa é que gerou toda a desordem. Então, uma pessoa, observa só, teu paciente que é mais inseguro, ele tende a ficar mais calado. E aquele que era forte, mas por um trauma ficou calado, ele também fica inseguro, mas é diferente. A insegurança foi a causa dele ser calado, por medo. E o outro foi a consequência, porque ele ficou tão calado que gerou uma fraqueza. Ela foi tão insegura, com tanto medo, que foi ficando quieta, permissiva, passiva, e hoje ela tem insônia por consequência de tudo isso que aconteceu. Então, em ordem, seria assim, deficiência do rim, gerou uma estagnação do fígado,
Esses dois órgãos, o rim e o fígado, afetaram o baço e agora ela tem uma desarmonia coração e rim. Tratamento para ela seria bom nutrir se for realmente identificado. A cor da urina é importante e a sensação térmica. Essas duas informações vão dizer se ela tem deficiência de yang do rim. Aí entraria moxa. Sim. E aí você vai palpar o canal do rim que está perto do tornozelo e vai ver se ela sente dor. Se está um pouquinho inchado. São 2 distâncias acima do ponto R3, entre o maléolo médio e o tendão de Aquiles. Você vai achar o R3, que é o ponto Reishi, o ponto fonte do rim. Aí você vai pegar 2 dedos acima do R3, é o R7. Esse ponto é a tonificação do rim. Ele aumenta o yang do rim. Se você fizer moxa aí, é para ela parar de urinar à noite, tonificar o rim para melhorar o medo. Aí você vai fazer eu achei desde o início que era rim. Se você nutre o rim, acalma o coração. O que mais me fixou nela foi essa história de medo na infância. Mas em relação ao calor, ela me falou, tá, que eu estava na outra folha, ela falou assim, que sente o sangue fervendo, mas sente frio e calor ao mesmo tempo. Então ela está com deficiência de sangue. Se ela sente o sangue fervendo, ela sua à noite, durante a noite, então é deficiência de yin. Aí, se pudesse usar moxa, o resultado era muito rápido, mas seria muito rápido, mas não pode. Se ela sua à noite e se ela sente o osso fervendo, você não pode usar moxa. Aí o tratamento tem que ser com raízes, com alimentação, com meditação e com tuiná ou acupuntura, o que você fizer. Se for tuiná, você vai massagear os pontos do rim, do fígado e do coração, e se for agulha, você vai inserir a agulha. Aí eu não sei qual a técnica que você trabalha. Vai com os pontinhos que eu te mostro por apostila, vai massageando, orienta a alimentação com raízes, para ela nutrir o sangue, libera o fígado. O fígado você pode liberar com o dedo, a F14 bem forte aqui abaixo da mama, B18 e F3. Se você quiser, marca e vê alguém aí que tem o dedo firme, 2 minutos em cada ponto desse, ela já vai ter um alívio da emoção. Orienta a emoção e vê se ela consegue fazer exercício físico para circular esse fígado, tira todos os alimentos crus, derivados de leite, gelado, e pede para ela se alimentar nos horários fixos, né? E ela vai começar a falar. Ela tem que botar esse emocional para fora, porque o tratamento dela é semanal. De fome, suor, frio, calor, essa precisão das alterações físicas, das sensações internas. Com isso, a gente chega na síndrome, que é a causa de tudo que qualquer paciente tenha. Qualquer doença que exista vem desse diagnóstico sindrômico, tá bom? Espero de verdade que tenha sido útil para você. Deixa aqui abaixo seu comentário, sua dúvida, gostou desse vídeo, foi interessante essa troca aí para a sua caminhada, para a sua prática clínica? É fundamental para mim a sua participação. E vou deixar também um link aqui abaixo para sua inscrição. Se você quer participar, ainda está aberta a inscrição para a 3ª Masterclass de Diagnóstico da Medicina Chinesa. São aulas gratuitas, onde eu mostro aí no passo a passo o diagnóstico de enfermidades crônicas, tá bom? Tá o link para você. Compartilha, curta, se inscreva no meu canal. Te espero na Masterclass e vamos fazer a diferença para os nossos pacientes com a medicina tradicional chinesa.